O filme de hoje é um suspense de humor ácido chamado Vilões. O filme começa com o casal de ladrões amadores Mickey e Jules roubando um posto de gasolina. Eles usam máscaras e executam o roubo de maneira desajeitada, se desesperando pelo dono do lugar ter desmaiado e por não entender como a caixa registradora funciona, até que finalmente conseguem o dinheiro e fogem do local. Entusiasmados, eles comemoram esse último sucesso como o último roubo que eles farão antes de se mudarem para a Flórida, para começar uma nova vida. Jules lhe pede para que pare o carro para que eles possam comemorar, mas Mickey insiste que eles precisam se afastar mais do posto. Porém, enquanto dirigem pela floresta, o carro deles fica sem combustível, apesar de terem acabado de roubar um posto de gasolina, e Mickey começa a entrar em pânico. Os dois saem do carro e Jules consegue acalmá-lo. Logo depois, ela avista uma caixa de correio e eles descobrem uma grande casa isolada na floresta. Eles veem um veículo na garagem e decidem invadir a casa. Mickey tenta abrir a fechadura com um clipe, mas não consegue, e decide arrombar a porta. E ao entrarem, eles encontram a casa vazia. Eles se dividem para encontrar as chaves da garagem, e enquanto procura, Mickey encontra uma câmera numa gaveta, mas não dá muita atenção e a joga no chão. A câmera se liga ao cair, e sem Mickey perceber, ela mostra uma filmagem de duas pessoas amarradas e desesperadas, enquanto o agressor segura uma faca. Enquanto isso, Jules prepara um lanche e relaxa no sofá, até que o casal decide fazer uso de uma substância que carregam na mala. E Mickey cria um plano para roubar a gasolina do outro carro, utilizando uma mangueira e um galão de combustível, e decidem ir ao porão para procurar os itens. Eles descem com medo do escuro e começam a procurar, até que de repente se assustam ao encontrar uma garotinha no porão, suja, muda e acorrentada a uma coluna. Mickey fica com medo da situação e sugere que eles saiam de lá imediatamente. No entanto, Jules se sente mal pela menina e se recusa a deixá-la naquele lugar. Eles voltam para a casa e procuram por uma serra para libertar a garota cortando as correntes. No entanto, para sua surpresa, eles dão de cara com os donos da casa, George e Gloria, e seu bebê, Ethan. George e Gloria calmamente tentam oferecer seu dinheiro e joias para os invasores irem embora sem causar violência, mas Jules não aceita a oferta e exige saber por que a menina está acorrentada no porão. George começa a rir e explica que a garota se chama Querida e está acorrentada por ter se comportado mal. Jules não fica convencida e declara que eles irão levar a garota e o carro deles, enquanto Mickey os ameaça com sua arma. Mas George acalma a situação e os convence a sentar e conversar. Durante a conversa, George revela que no passado ele costumava ser um excelente vendedor e conseguia ler as pessoas muito bem ao observar cada detalhe, sabendo exatamente como convencer seus clientes a comprarem. George então deduz com precisão que os dois não possuem emprego fixo e pelo carro quebrado na estrada e a porta de sua casa arrombada, os dois devem estar fugindo da polícia. Ele então calmamente propõe a Mickey e Jules que roubem o carro deles e vão embora. Porém, ele afirma que se levarem sua filha, eles acionarão a polícia imediatamente. Mesmo assim, Mickey rejeita a oferta e apoia Jules, exigindo a libertação da menina, pois ele afirma que George não iria envolver a polícia, pois eles descobririam a situação da garota. George então é forçado a libertar Querida, sob a mira da arma de Mickey. Livre das correntes, Mickey tenta convencer Querida a ir com eles, mas ela hesita sem saber o que fazer, olhando para George buscando a aprovação dele. De repente, ela morde a mão de Mickey, e George acerta sua cabeça, o deixando inconsciente, enquanto Jules é amarrada no porão com Querida e grita com a garota pelo que ela fez. Após um tempo, Mickey acorda e se vê amarrado a uma cama, com Gloria dançando em sua frente e tentando seduzi-lo, mas ela fica chateada ao ver que Mickey permanece desinteressado e que sua dança não teve nenhum efeito sobre ele. Durante a noite, Jules tenta se aproximar de Querida, se abrindo com ela sobre sua infância, sua irmã mais nova, e eventualmente revela que seus pais as abandonaram quando eram crianças. Pela manhã, Gloria mostra a Mickey o seu álbum de fotos antigas e durante a conversa, ele percebe que Gloria e George mataram o pai dela.
e que ela tentou seduzi-lo anteriormente pois gostaria de ter filhos, mas nunca conseguiu engravidar de George. Mickey então decide se aproveitar da situação e pede desculpas a ela, e numa tentativa de escapar, ele a beija e começa a seduzi-la, lhe convencendo a soltar as algemas. Mas assim que fica livre, ele a empurra e tenta fugir da casa. Porém, ao chegar na porta da frente, George dá um tiro de aviso, o mandando voltar. No entanto, ao ouvir Gloria chorando no quarto, George atira em sua perna, o algema novamente e o prende no porão com Jules. Algum tempo se passa e eles conversam sobre seu próximo empreendimento quando estiverem livres morando na Flórida, e Mickey percebe que pode usar o piercing de língua de Jules para abrir as algemas. Sem outras opções, ele arranca o piercing dela com seus dentes. Ele não consegue soltar as próprias algemas, mas consegue alcançar as de Jules e a solta com sucesso. Mas quando é a vez de Jules de libertá-lo, o piercing se quebra. Nesse momento, Jules se desespera sem saber o que fazer, e vendo isso, Querida aponta para um duto de roupa suja, por onde Jules pode escapar. Ela sobe pelo duto e vê o casal de loucos dançando na cozinha, até que ela finalmente alcança o topo do duto, chegando no quarto de Ethan. Porém, ela fica surpresa ao descobrir que Ethan é, na verdade, um boneco de porcelana. Enquanto isso, George espanca Mickey, tentando descobrir informações sobre o paradeiro de Jules, e Mickey mente lhe dizendo ter marcado um ponto de encontro com ela, e se ele não estiver lá dentro de 1 hora, ela irá chamar a polícia. Mickey finalmente lhe convence a deixá-lo ir embora, pois ambos gostariam de evitar se envolver com a polícia. George chama Gloria para se despedir de Mickey, pois ele está indo embora. Porém, Jules ouve a conversa do quarto de Ethan e a interpreta de forma errada, acreditando que George está prestes a matar Mickey. Numa tentativa desesperada de salvá-lo, Jules aparece no topo da escada segurando Ethan, ameaçando deixar ele cair. Ela exige que deixem Mickey ir embora, mas Gloria se enfurece ao vê-la com seu boneco e toma a arma do marido, atirando contra Jules. Ela erra o tiro e faz Jules soltar o boneco que cai no chão, estilhaçando a cabeça do boneco em vários pedaços e partindo o coração de Gloria. Ela apanha desesperadamente os pedaços do chão, sem aceitar o que aconteceu. Após isso, Mickey e Jules são presos em cadeiras na mesa de jantar com fita adesiva, e Jules questiona George sobre o motivo de manter Querida presa no porão. Ele lhe explica que Gloria sempre quis ter uma criança, mas ele nunca foi capaz de lhe dar uma, então decidiu sequestrar Querida quando ela era muito pequena. Porém, conforme o tempo passava, Querida fazia com que Gloria pensasse nas crianças que ela nunca poderia ter, e exigiu que George matasse a garota. No entanto, George não conseguiu fazer isso, e convenceu a esposa a mantê-la no porão, vendo isso como um ato de misericórdia. Após servir o jantar, George lhes informa que não os matará, mas para evitar problemas, ele e sua esposa irão fugir para outra cidade, e após 2 dias, irão chamar a polícia para levar Mickey e Jules, enquanto Querida provavelmente será colocada num orfanato. O jovem casal fica aliviado, pois acreditavam que seriam assassinados, e finalmente começam a comer o seu jantar. Após um tempo, Gloria conta a Jules que sua mãe possuía o mesmo nome que ela, mas que faleceu quando ela era muito jovem. Ela então conta que um dia antes de sua mãe morrer, ela lhe deu Ethan de presente, mas agora ele se foi por culpa de Jules. Mickey e Jules ficam assustados com essa revelação e começam a sentir tontura após comerem a comida, pois George mentiu sobre deixá-los viver. Ele pôs as drogas que estavam na mala de Jules na comida deles, pois seu verdadeiro plano é denunciar os dois como viciados que morreram de overdose enquanto roubavam a sua casa. Porém, alguém toca a campainha, ao mesmo tempo que Mickey e Jules perdem a consciência. George vai verificar quem é e encontra um policial em sua porta. O oficial lhe informa do roubo no posto de gasolina e que o carro dos assaltantes foi encontrado nas proximidades da casa dele. George diz não ter nenhuma informação e o policial se prepara para ir embora. Porém, ele nota a fechadura quebrada da porta da frente, que faz o policial suspeitar da situação. Ele pede para verificar o interior da casa. No entanto, ao entrar, não há nenhum sinal de Jules ou Mickey, pois Gloria os escondeu na academia.
O policial então decide investigar o porão, mas ao descer as escadas, ele recebe uma chamada e vai embora antes de encontrar Querida. Enquanto isso, Jules ligeiramente recupera a consciência e se arrasta até sua bolsa, onde faz uso de uma substância que a faz despertar. Ela então faz o mesmo com Mickey e lhe diz ter um plano. George e Gloria vão até a academia, mas encontram o lugar vazio. Acreditando que os dois haviam escapado, eles saem para procurá-los nos arredores da propriedade. No entanto, esse era o plano de Mickey e Jules, que simplesmente se esconderam dentro da casa. Eles então usam a oportunidade para pegar as chaves de George e partem para salvar Querida. Enquanto isso, George e Gloria procuram pela floresta, e ele fica furioso com ela por não ter ficado os vigiando, a deixando chateada. Ele então pede desculpas a ela, e Gloria lhe apresenta seu desejo de esquecer tudo o que aconteceu até agora e começar uma vida nova com ele, e George aceita. Na casa deles, Mickey e Jules libertam Querida, mas a garota se recusa a ir com eles por um tempo, até que Mickey finalmente consegue convencê-la a se unir a eles. Todos entram no carro de George, mas não conseguem encontrar o controle da porta da garagem. Nesse momento, Gloria e George retornam, também se preparando para fugir e recomeçar. Porém, ele nota que suas chaves não estão no lugar, e Querida também não está no porão, e finalmente percebe o plano deles. Mickey encontra o controle da garagem e eles estão prestes a fugir. Porém, quando a porta se abre, George já está lá apontando a arma para eles, lhes ordenando a saírem do veículo. Mickey então se prepara e declara seu amor por Jules. Ele manda ela e Querida se abaixarem e prossegue acelerando o carro e atropelando George. Porém, ele recebe tiros fatais no processo. Momentos depois, Mickey sucumbe aos ferimentos e deixa Jules com o coração partido. De repente, George a puxa do carro e tenta lhe estrangular. Mas ao ver isso, Querida pega a arma que estava no chão e atira em George fatalmente em sua cabeça. Jules vai até a garota e lhe abraça, e Querida fala suas primeiras palavras a Jules, dizendo que quer ir com ela. Jules a conforta e deita o corpo de Mickey no carro, lhe abraçando e declarando seu amor por ele. Gloria sai com as malas, mas encontra o corpo do seu marido ensanguentado no chão. Ela o pega em seus braços, insistindo que ele só está descansando, mas que logo ficará bem e eles poderão começar uma nova vida juntos. Jules então segue com Querida para longe dali, e as duas andam pela estrada, até que conseguem uma carona para a Flórida, o lugar que Jules e Mickey pretendiam ir para começar sua nova vida. No final, vemos gravações mostrando as duas vivendo suas novas vidas felizes, com uma pequena barraquinha chamada Loja de Conchas do Mickey. Gostou do vídeo? Para mais filmes assim, deixe um like e se inscreva. Obrigado por assistir.